Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Identidade Visual. Aqui eu trago tudo sobre identidade visual para não designers, que nada mais é que uma identidade visual mais profissional e uau, de uma maneira simples, fácil e rápida. Eu sou Liege Klein e o tema de hoje é fontes e diagramação para o seu post ser mais profissional. Mas antes, eu quero que você deixe seu like e assista até o final. Não se esquece de se inscrever no canal. Então, vamos falar agora sobre fontes de diagramação. As fontes, gente, eu vou já pular para o que vocês não podem. Acho que fica mais fácil quando a gente sabe o que a gente não pode, né? Para a gente poder fazer certo. Então, gente, o que evitar? Letras muito manuscritas. Ah, mas eu adoro uma letra manuscrita, eu já ouvi isso muito. Pode utilizar, mas como que eu posso utilizar, gente? Se elas forem muito desenhadas, muito rebuscadas, e eu não consigo ter leitura, né? Pode ser prejudicial a leitura, eu tenho que evitar, né? Então tem que ser uma letra script, que a gente chama, que tenha seja de fácil leitura, que seja talvez só num logotipo ou uma palavra dentro de uma chamada que você queira fazer uma palavra. Não é uma chamada inteira, eu quero fazer um título gigante e eu vou colocar tudo em script, eu vou colocar tudo em manuscrita. Não, não é isso. Por quê? Porque hoje a gente está vendo tudo na tela do nosso celular, né? A gente está vendo tanto site, a gente está vendo vídeo, a gente está vendo post, a gente está vendo tudo. A maior parte, 90% das coisas a gente vê na tela do celular. E a tela é muito pequena, então ela precisa de uma resolução boa. E a letra manuscrita, ela fica um pouco embaralhada se ela for muito pequena. Então, ela não é recomendada para telas, né, de celular. E a gente pode utilizar num título curto, a gente pode utilizar num convite, se a gente for fazer algo impresso, não tem problema. Mas, gente, evitar de fazer um texto com essa letra, tá? Aí vocês querem fazer a audiência de vocês sofrer. Acho que não é essa a ideia, né? Não façam eles sofrer. Eu trouxe aqui alguns exemplos de logotipos, grandes logotipos que todo mundo conhece com essa letra. Mas olha o que elas têm em comum. Elas têm leitura. A gente consegue passar o olho rapidamente e a gente consegue ler ela. Então, é essa a ideia que vocês têm que ter. Podem escolher, mas tem que ser um tamanho bom, tem que ser numa quantidade pequena, tá? E tem que ter leitura. Certo? Essa aqui, ó, gente. Não. Trouxe dois exemplos aqui. Eu vou dizer que o exemplo de baixo está o pior dos exemplos, né? Porque eu não consigo, eu tenho que parar, pensar para poder ler. Se a pessoa parar para pensar, ela vai passar adiante, tá? É muita informação durante o dia que a gente recebe. Se a gente fizer uma fachada com o nosso logotipo e a pessoa tiver que pensar, meu Deus, o que está escrito ali? Esquece. Se ela pensar que ela tem que parar para entender, ela não vai decorar, ela não vai se lembrar. Então, tem que ser algo fácil, algo rápido, que a pessoa possa bater o olho, ler e entender. Ok? Então, fontes, gente, o que a gente precisa evitar também, né? Como eu falei, vamos pensar no que a gente tem que evitar. Trocar de fonte a todo instante. Então, não adianta eu usar uma fonte hoje, amanhã eu utilizo uma fonte completamente diferente e semana que vem é outra e depois, não gostei mais, é outra. Não, tem que ter um padrão. Por que tem que ter um padrão? Porque você é uma marca. E se você quer que as pessoas te reconheçam, né? Você não pode ficar trocando de cor de cabelo todo dia. Daqui a pouco, eu tenho um estilo, amanhã eu tenho outro. Não, as pessoas não vão te reconhecer. Não é essa a ideia. Escrever só com letra caixa alta. Tem gente que ama caixa alta. Não tem problema. Mas pegue uma palavra e faça em caixa alta. Não um texto todo em caixa alta. Não uma frase gigante em caixa alta. Por quê? Porque a caixa alta, ela requer
mais atenção do usuário para ler. Ele não é tão fácil que nem eu escrever a primeira letra em caixa alta e tudo em caixa baixa. Então, o nosso cérebro demora um pouco mais. E se eu fizer um texto tudo em caixa alta, o meu entendimento vai ser reduzido. E a gente tem que o quê? Facilitar a vida do nosso leitor, a vida do nosso usuário, certo? Então, vamos evitar só as caixas altas. Deixar as fontes sem contraste ou muito pequenas. Gente, não faça o seu usuário sofrer. Eu vejo muito texto, né? Usando um laranja com laranjinha, um vermelho com vermelhinho. Eu não consigo ver. A gente já falou sobre cores contrastes, então utilizar isso. Se eu estou utilizando a cor laranja, o meu texto vai ser ou, né? Se o laranja for forte, o branco já vai dar um contraste. Se eu tenho laranja forte e eu experimentar a cor, o meu texto no azul, ficou um pouco embaralhado. E se eu fizer o contrário? Então, tudo isso são testes, né? Testes de leitura. Você tem que testar para ver se você consegue ler. Depois, né? Fazer sempre isso. E fontes pequenas demais. Evitem. E escrever demais no card. No post, gente, post não é livro. As pessoas têm um monte de informação, querem colocar tudo num lugar só. Né? Que nem eu falei, assim, vamos rentabilizar, não quero deixar espaço branco nenhum. Não é isso. Vocês têm que escolher o que realmente, qual mensagem, o que vai, né? Qual é a isca, repetindo, né? O que a gente falou isso já. Qual é a minha isca? O que vai chamar a atenção para o leitor ler a legenda e continuar a leitura. Mas eu quero botar tudo. Se você colocar tudo, a pessoa vai passar reto. Então, tem duas opções. Diagramação, falando um pouco de diagramação, gente. O que a gente tem que evitar na diagramação, gente? Centralizar o texto. Por que isso? Pega um livro qualquer, pega uma revista, pega um jornal. Diz para mim, o texto está centralizado? Não, o texto não está centralizado. O texto está alinhado à esquerda. Ele está alinhado, tem todo um alinhamento. Por quê? Hoje, nós, né, nós brasileiros, aqui do Ocidente, a gente tem a gente lê da esquerda para a direita. Essa é a nossa sequência de leitura. A gente escreve da esquerda para a direita, a gente lê da esquerda para a direita. Então, por que você vai fazer um texto centralizado, um texto gigante, às vezes as pessoas fazem? Se você quer centralizar, você pode centralizar um título, né? No máximo 2 linhas, né? Eu quero fazer uma chamada ali, ou um texto o texto tem só 2 linhas, ok, pode ser, mas não um texto gigante, certo? Fazer mais de um tipo de alinhamento. O que acontece hoje? Eu tenho minha chamada centralizada no meu post, eu tenho o meu texto alinhado à esquerda, lá embaixo está alinhado à direita. Não. Se você vai fazer um alinhamento, mantenha todos no mesmo alinhamento. Por quê? Porque se meu olho ficar, eu estou no centro, daqui a pouco eu vou para a esquerda, daqui a pouco eu vou para a direita. Entende? Não tem que ter, não é uma curva sinuosa, é uma reta, é uma linha. Então, vamos ajudar as pessoas a ler o que a gente tem para dizer. Então, a gente tem que fazer o alinhamento de acordo. E a gente não pode ignorar esse alinhamento. Tá? A gente vai trabalhar isso mais adiante e eu vou mostrar para vocês. O Canva, ele já te dá as linhas de alinhamento, ele já facilita a nossa vida, então a gente vai utilizar. Está ali para a gente poder utilizar, certo? Então, vamos ao exercício. Vamos começar com exemplos de proximidade. Então, eu fiz um exemplo bem simples aqui. A ideia é juntar elementos que tenham ligação entre si, como o endereço, nesse exemplo aqui, o telefone, precisam estar juntos. E aqui você não sabe por onde começar a leitura,
né? Não sabe se começa por empresa, pelos dados. Aí aqui eu tenho 2 palavras em negrito, eu não sei se eu olho em cima essa informação, se eu olho o nome. Então, eu preciso organizar, juntar as informações. Então, vamos fazer aqui, vamos pegar uma outra página, né, duplicando essa página. Eu vou juntando as informações. Então, eu tenho o nome da empresa, vou juntar com o que a empresa faz, né, se compra e vende imóveis. Vou centralizar ele aqui, deixo mais próximo, né? E aí vou pegar os outros dados, né, de cidade, telefone, rua e juntar eles, botando aqui embaixo, que é uma informação secundária, né? Eu procuro alinhar. E o bom é que o Canva já mostra as linhas de alinhamento, então facilita muito a vida, ó. Então, cada movimento que eu faço, ele já me diz se está alinhado, se não está alinhado. Aqui nesse caso, eu vou alinhar à direita os dados de endereço, mas tem que sempre se preocupar com o tamanho. Então, não pode concorrer com o tamanho do que a empresa faz. Deixa eu até subir aqui um pouquinho, né, para ter um distanciamento, né, que não são dados próximos, né. E deixo até colocar, preciso colocar tudo na mesma, o ideal seria colocar tudo na mesma fonte, né, o mesmo tamanho. Volto aqui, marco, para não ficar um maior que o outro. Aqui eu vou dar um destaque um pouco maior e pronto, né, já pode notar, olha a diferença, né, um material mais organizado. Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, um convite, onde eu peguei esse modelo do Canva mesmo, só que eu dei uma bagunçada nele, né, ele não era assim. Então, eu coloquei todas as informações, né, você pode ver a similaridade, né, então as fontes estão iguais, os tamanhos estão próximos, então tá tudo muito junto, eu não sei o que ler primeiro, nada se destaca, não tem algo chamativo que vá direcionar o meu olhar primeiro, né? Nem por segundo, nem por terceiro, então não tem uma ordem. Então, eu vou pegar aqui, vou duplicar essa página e vou fazer uma diagramação melhorada para você ver a diferença. Aqui você já pode notar, né, nitidamente, que o convite se trata do quê? De um jantar de ensaio de casamento. Então, é a primeira coisa que os seus olhos vão lhe chamar. Então, eu posso utilizar uma outra fonte, né, para destacar esse título. E o demais, né, as demais informações eu faço em outra fonte. Aqui eu posso deixar tudo em caixa alta, né, uma informação secundária. O endereço ele tá mais abaixo, com data, telefone, com todas as informações estão agrupadas em outro bloco, né? E a presença tá lá por último em bold, né, para a pessoa também ter um outro destaque, mas não maior que o próprio título. Então, eu até posicionei as fotos de uma outra forma. Então, você vê a diferença, né? Aqui, ó, nítida, tá uma coisa mais atrativa, sem esquecer do alinhamento, tá tudo alinhado. E aqui um terceiro exemplo, né? Eu peguei uma arte também do Canva, dei uma ajeitada e é um cardápio, né, para você ver que aqui no lado esquerdo eu tenho a lista de tudo o que o restaurante oferece em sequência, e no lado direito você consegue ver as informações mais ajeitadas, mais organizadas. Então, se a pessoa não tem interesse em uma coisa, ela vai direto, nesse caso, para a parte de peixes, eu não quero ver entradas. E já no lado esquerdo, eu já não sei, eu preciso ler tudo para poder entender, então já fica confuso, fica pouco atrativo. Procurar organizar com títulos, com as linhas aqui embaixo de entradas, eu deixei a entrada em caixa alta, um pouco maior, né? Alinhamento, tudo alinhado à esquerda, os preços também estão alinhados ali à direita, e no outro lado você vê que não tem nada disso. Então, sempre se preocupar em aproximar informações semelhantes,
né? Ali tem os tipos de produto, o título, os preços, então tá tudo dividido em blocos, né? Então agora nós vamos falar sobre outra questão que eu já dei uma introdução, né? Que é o alinhamento. Então, pegando o mesmo exemplo lá do início, que nem eu tinha comentado, que o Canva já tem esse alinhamento. Você pode perceber, ó, quando eu junto, ele já me mostra se tá alinhado, se não tá. Então, sempre se preocupar com essa questão. Aqui eu alinhei tudo ao centro, né? E eu poderia simplesmente alinhar tudo à direita. Então, é uma outra... É uma outra forma de compor a arte. Então, sempre você vai estar testando para ver o que lhe agrada ao olhar. Então, como sempre eu falo, pesquisando, vendo o que os outros estão fazendo, alimentando o seu banco de informações, de referências visuais. Então, isso sempre é importante. Ali você vai se inspirar de como fazer. Como, por exemplo, eu posso fazer tudo centralizado. Ó, também fica com outro estilo. Então, você pode ir testando, ou tudo centralizado, ou tudo à direita, ou tudo à esquerda, o que ficar melhor visualmente. Você vai treinando o seu olhar. Por exemplo, assim, ó, tá tudo alinhado à esquerda. Eu, no meu gosto, né, pessoal, já acho mais interessante assim. Temos aqui um outro exemplo, né, de uma arte aqui que eu peguei também do Canva, é um poema, onde a gente pode ver o alinhamento todo à direita, né? Então, eu peguei esse mesmo post e mostrei para você que o texto está alinhado à direita, mas o título está centralizado. Então, isso você tem que evitar. Então, se o texto está à direita, o título automaticamente tem que acompanhar ele à direita. Se está à esquerda, então tudo tem que estar à esquerda. E a mesma coisa centralizado. Então, você tem que cuidar, porque senão acaba parecendo que é um erro de diagramação. Agora vamos falar um pouco sobre repetição. Eu trouxe outro exemplo aqui também do Canva. E você pode ver o que a gente vê de repetição, né? Então, repetição aqui eu tenho os títulos, né? Os subtítulos aqui, eles estão todos em branco, com o mesmo tamanho, todos em caixa alta, então tem um item de repetição. Então, o distanciamento entre o subtítulo e o pequeno texto, você também vê uma repetição. Então, tamanho, fonte, a cor, né? Então, tudo isso são elementos de repetição. Aqui tem um outro exemplo aqui na página 2, né? Onde você pode ver que esse box em verde também é um fator de repetição, né? Então, as cores, o distanciamento, os pontinhos aqui, né? Para fazer uma lista também são elementos de repetição. E essa barrinha aqui embaixo também você pode utilizar nos outros materiais digitais. Agora vamos falar de contraste, que é o principal para você conseguir chamar a atenção do seu usuário nas redes sociais, né? Então, eu trouxe esse exemplo aqui, um exemplo bem simples, né? Não tem nada demais, nada que chame muito atenção. Ela está muito bem alinhado, eu uso elementos de repetição, estão todos alinhados à esquerda, então tá tudo muito bem diagramado, mas, porém, não tem algo que destaque, chame atenção, que seja mais atrativo. Então, a ideia é essa. Então, eu coloquei ele aqui abaixo, né, fiz umas melhorias. Então, utilizei a cor amarela aqui embaixo do título, coloquei uma borda preta ao redor, os subtítulos todos em amarelo, então já deu um ar um pouco mais de profissional, né? Uma coisa mais interessante de ler. Então, essa é a ideia desse curso, desse módulo, que você, além de aprender a como alinhar, qual fonte melhor usar, você tem que saber como tornar aquilo um pouco mais especial, um pouco mais atrativo. Então, até vou pegar aqui, ó,
um elemento, deixa eu pegar um quadrado aqui, botar de amarelo, e dá para fazer um pouquinho a mais que isso. Então, pegar esse elemento de repetição que eu tenho abaixo do título, e colocar nos subtítulos. E pronto, aqui está o resultado. Olha como dá uma diferença. O que você prefere? Olhar a página 1 ou a página 2? Com certeza a página 2, né? Ficou bem mais atrativo. Aqui eu trago outro exemplo de contraste, que ele é muito importante, que depois a gente vai ver, eu vou repetir, porque fala do contraste das cores, né? Então, aqui nesse exemplo, você pode ver que são cores muito próximas, né? Eu estou utilizando o branco em cima de um rosa clarinho. Então, por favor, gente, toma cuidado, porque eu vejo muito isso na internet. Então, vamos destacar. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Olha a diferença. O que você vai olhar primeiro? Com certeza vai ser esse rosa pink contrastando com o meu branco e com algumas partes em preto. Então, sempre, né, perceber isso, que eu preciso de cores opostas e não de cores semelhantes, né? Então, quer chamar atenção? Abusa do contraste. Espero ter te ajudado com esses exemplos aqui e nos vemos na próxima aula.